como lidar com as emoções, né, Amanda? Isso. Né? As emoções sempre é um tema em alta, porque todos os dias nós estamos sentindo elas. Mas antes da gente começar a falar sobre, né, as emoções, eu vou convidar você a se apresentar, né? Primeiro momento, eu quero agradecer demais por você ter aceitado, né, estar aqui hoje, a gente conversando sobre as emoções, nesse projeto que é sobre conversas enriquecedoras, né? Então a gente, pelo menos uma vez no mês, eu convido uma pessoa para a gente ter uma conversa mesmo. A proposta é a gente conversar, mas que essa conversa enriqueça tanto a sua vida, quanto a minha vida, e quanto a vida das outras pessoas que estão, que vão assistir e estão assistindo a nossa live, né? Então, muita, muita gratidão, Amanda. Você é uma pessoa que com certeza enriquece a minha vida. Então, como veio esse tema, eu disse, é a Amanda que eu vou chamar. Então, eu que agradeço pelo convite, por confiar, né, assim, também daquilo que eu posso contribuir aqui nessa rodinha de conversa enriquecedora. E eu acho que nada mais pertinente do que uma conversa enriquecedora, né, nos tempos atuais, assim. A gente passou e tem passado por tanto isolamento, por tantas emoções, né, por tantos altos e baixos. Então, assim, conversa enriquecedora para mim já bate com a minha personalidade, que gosta muito de conversar, né? E também é muito pertinente para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir. E como eu já falei, a conversa para mim bate e para mim é alma gêmea, conversa, Amandinha conversa, porque isso faz parte da minha formação também. Eu sou professora, sou psicóloga, então, desde sempre eu me aventurei. Eu digo que é uma aventura que a gente ainda continua se aventurando, né? Então, eu sempre gostei de me aventurar na busca do autoconhecimento e de estar partilhando ideias com as pessoas. Então, eu gosto muito da questão terapêutica, de como isso pode ajudar alguém, e ao mesmo tempo o dialógico, o discursivo, as ideias me fascinam, sabe? Então, assim, tudo que diz respeito a isso, e através dos oráculos também, né, que é através deles também que eu posso trazer um pouco dessa ideia e posso ajudar as pessoas. Então, a partir de tudo isso, eu vim construindo minha vida e tenho construído até hoje. Então, é um prazer estar aqui e trazer um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre tudo isso. Gratidão, né, por você estar aqui mais uma vez. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, né? Eu me chamo Luciana, sou bióloga de formação. Atualmente estou fazendo um pós-doutorado voluntário na área de biologia, sou ecóloga, mas também sou instrutora Theta Healing, que é uma técnica de autoconhecimento, de transformação pessoal, e assim como a Amanda, esse processo do autoconhecimento sempre me chamou a atenção, e por isso que eu busquei ferramentas tanto para me auxiliar no primeiro momento, mas aí o chamado, né, chega e aí também estou auxiliando outras pessoas no crescimento pessoal. E esse tema sobre as emoções sempre me chamou a atenção, né? Mesmo porque no nosso dia a dia, às vezes você não está muito bem, você não entende por que não está bem, e aquilo fica vibrando em você. Então, a emoção realmente é algo que me chama a atenção. Além de ser Theta Healer, eu também estou num caminho do conhecimento de uma metodologia que se chama Dragon Dreaming, que é uma metodologia para a criação de projetos colaborativos. E lá também a gente fala sobre as emoções. Porque os projetos são feitos por pessoas. Os projetos não são feitos por objetos. Então, se eu estou em um projeto e eu não estou me dando bem com alguém, provavelmente esse projeto não vai ser bem sucedido. Então, perceba como, quando se fala de emoções, está em todos os momentos, está em tudo na nossa vida, não é mesmo?
todas as nossas relações vão ter emoções envolvidas. E por isso que a gente trouxe esse tema, né, que eu convidei a Amanda. A gente chegou nesse tema, né, mais profundo, que seria como lidar com as emoções. Isso. Só que a gente precisa saber o que elas são, né, Amanda? Isso. Como é que eu vou lidar com algo que eu não sei o que é? Verdade. Mas antes de a gente começar... E a gente convive com elas todo dia. Antes de começar a falar sobre isso... A gente convive... Ai, desculpa. Não. E a gente convive com elas todo dia, né? Então, é como é como alguém que a gente convive todo dia. Então, se a gente não conhecer bem aquilo, a gente vai lidar de uma forma que pode prejudicar a vida da gente, né? Ou que a gente se sinta perdido com elas. Então, na verdade, as emoções estariam para nós, para nos auxiliar, para que a gente pudesse se perceber na nossa jornada, no nosso caminho, sobre a nossa vida, o que é que a gente está fazendo com ela. E daí, é como você falou, vamos entender um pouquinho primeiro o que seria a emoção, né? Isso. E aí, gente, o que eu estava querendo partilhar antes qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, se veio algum insight, gente, adoro insight. Nossa, veio uma ideia, conversa com a gente também, porque é para enriquecer. Então, podem comentar, podem fazer perguntas, vamos tornar esse encontro de fato enriquecedor, falando sobre as emoções. E o que são as emoções, né? É como se a gente tivesse uma rodinha, um círculo aqui, conversando e partilhando, né? Então, é uma partilha, na verdade, né? Exatamente. E aí a gente se pergunta, o primeiro ponto, né? Como lidar com as emoções? Eu preciso saber o que é. O que é as emoções? Sabe que a gente sabe mesmo o que são as emoções, né? E aí, eu gosto muito, estou lendo um livro de Antônio Damasio, que é um neurocientista, e aí ele fala o que são as emoções. E as emoções são respostas químicas, eu vou falar algo bem biológico, né? A bióloga falando algo bem biológico. As emoções são respostas químicas e neurais. É essa coleção, vamos imaginar que é uma coleção de respostas químicas e neurais que se formam um padrão distinto, né? E isso acontece por quê? Porque essas ações acontecem no nosso corpo. Elas são desencadeadas por algum estímulo. Mas a emoção em si, ela é a reação química, a resposta química e neural do nosso corpo sobre algum estímulo, para dar uma resposta, né? Então, as emoções, elas vão estar mais relacionadas a esse aspecto um pouco mais físico, vamos dizer, né? Mais químico, mais neural, do que, por exemplo, as emoções, os sentimentos, perdão. Uhum. Os sentimentos, eles são diferentes das emoções, e às vezes a gente confunde isso. Os sentimentos nada mais é do que a minha experiência sobre aquela emoção. A experiência mental da emoção. Quando a gente pensa em emoção e sentimento, são duas coisas distintas. Eu acho que isso é muito importante a gente partilhar, sabe, Amanda? Porque às vezes a gente acha que tudo é sentimento, ou que tudo é emoção. E as emoções, algumas vertentes da psicologia falam que existem 4 emoções básicas, que é a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. Uhum. Existe uma outra vertente que fala que as emoções básicas são a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o nojo. É bem parecido com um desenho animado do Divertidamente. Uhum. E a partir daí, dessas emoções básicas, é que vão surgir as outras emoções, as emoções mais sofisticadas. Só que é bom a gente entender que emoção é um conjunto, uma coleção de respostas químicas e neurais que acontecem no nosso corpo. Uhum.
E aí a nossa mente vai tentar interpretar o que é que está acontecendo no nosso corpo, e isso são os sentimentos. Uhum. Não, só complementando, assim, é isso que eu ia falar. E por mais que seja uma resposta, né, porque às vezes a gente pensa que a emoção é o desencadeador, mas não, ela é uma reação ao estímulo. E esse estímulo pode vir de diversas fontes. Tanto pode ser uma circunstância, quanto pode ser um pensamento. Então, assim, tem vertentes também que dizem que o sentimento vem antes do pensamento, e tem outras vertentes que dizem que o pensamento vem e logo após vem a emoção, que eu acredito mais pela vertente que a gente está falando, que a emoção é uma reação. E no caso, o sentimento seria isso, como você falou, seria a interpretação, o desenvolvimento dessa emoção. O quanto de força a gente nutre essa emoção, mas a emoção em si é algo totalmente natural, e ao mesmo tempo ela é atemporal, né? Então, assim, ela independe de tempo. Você pode sentir a mesma emoção agora, a mesma emoção que você teve quando você viveu algum evento lá atrás. A emoção é a mesma. O período é diferente, mas a emoção é a mesma. Então, ela é tão importante para o nosso ser que faz parte de quem nós somos. Mostra, ela também está ligada à sensação, à questão de aviso, de ser uma auxiliadora para que a gente possa se compreender como estamos, se estamos alinhados ao nosso verdadeiro ser, ou se não, se estamos perdidos. Então, ela é como se fosse aquela luzinha que acende vermelha, verde, amarelo, para a gente saber o que é que está acontecendo dentro do nosso organismo, né? E outra coisa é o seguinte, por mais que seja, que a emoção seja algo químico, né? Assim, algo como você bem falou, essa questão física, ela vai reverberar também na questão do nosso comportamento e do nosso psicológico, né? Então, assim, para você ver a potência que as emoções incidem na vida humana. E realmente esse caminho é muito tênue, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A emoção, o sentimento. Porque vai ter um momento, um evento que eu vou estar experienciando e aquilo me dá medo. Mas o que há no meu corpo que percebe aquilo como medo, né? Já há algo dentro de mim que sente que aquilo gera medo. Então, por isso que para a ciência, ela dizer quem veio primeiro, a emoção, o sentimento, é a mesma ideia de quem veio primeiro, é o ovo ou a galinha. Porque se eu tenho medo de cachorro, a Amanda pode não ter, por exemplo, ou vice-versa. Então, a gente está na mesma situação, nós duas. A diferença é que eu tenho medo de cachorro, a Amanda não tem. Porque em algum momento do passado, eu tive uma experiência desagradável com algum cachorro. E aí, isso foi registrado, né? É um registro na minha psique, no meu neurônio, registra isso como um sinal, um caminho neural de que eu tenho, cachorro tenha medo. E aí eu tenho medo. Então, essa construção ela é muito íntima. As emoções e os sentimentos, eles estão muito íntimos, porque assim que eu for ver um cachorro, eu vou ter medo. E talvez a Amanda sinta muita alegria. Ai, o cachorro! E eu já estou lá no outro lado da rua, com medo daquela mesma experiência. Uhum. Porque a gente teve situações no passado distintas, né? A minha experiência foi distinta da sua. E aí isso mostra o quão as emoções, elas são pessoais. Isso. As nossas emoções e sentimentos, eles são pessoais. Ele é individual, né? Eu não posso fazer com que alguém sinta a mesma coisa que eu. Ah, mas eu amo meu namorado, ele deveria me amar na mesma medida. Como? Suas experiências são distintas da dele. Não temos como querer que alguém sinta a mesma coisa que a gente está sentindo, porque nós somos seres únicos. Ou seja, Luciana, até a forma como a gente lida com os sentimentos ou as emoções que existem dentro da gente é totalmente pessoal.
o amor, o jeito, a forma de amar para uma pessoa é diferente da forma de amar para outra pessoa, né? O que uma pessoa considera amor, receber amor de uma, é diferente de outra pessoa. Tudo porque a gente tem um contexto de vida diferente, tem uma história de vida que cria, que faz os estímulos, por mais que eles sejam iguais, pegarem pontos específicos da gente. Então, isso desencadeia como se fosse um estopim para desencadear emoções diversas, como você falou, pode gerar medo, pode gerar alegria. Então, não necessariamente o estímulo vai determinar a emoção que você vai sentir. Por isso que o ser humano é tão diverso, né? Porque, assim, as nossas histórias, aquilo que a gente busca acreditar, nossas crenças, né, Luciana? Quando a gente vê no Theta Healing também, nossas crenças, aquilo que a gente dá força, dá poder, termina construindo nossa história e vai determinar que emoções vão... As emoções são tipo assim, como se a gente tivesse um quadro e a gente criasse um desenho de quem nós somos. E as emoções fossem as cores que a gente decide pintar esse quadro. Então, assim, elas vão mostrar a sutileza de como a gente vivencia a realidade. E as emoções, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Será que tem como a gente lidar com essas emoções, trocar de cores, misturar e fazer com que esse quadro fique bonito para a gente ou não? Ou que fique mais alinhado com aquilo que a gente quer viver no mundo, né? Porque essa é a parte mais, talvez, seja a área em que a gente sente que há um obstáculo. E só existe esse obstáculo porque nós não fomos bem ensinados como lidar com as emoções, né? A gente estuda matemática, português, todo tipo de línguas, mas a língua pessoal de Luciana, as emoções, né? A forma como eu vou me expressar no mundo, a minha linguagem, eu não conheço. Eu não sei o que são as emoções. Até porque a gente começou por algo bem básico, né? O que são emoções e sentimentos? Não é todo mundo que compreende a diferença delas, né? E além do mais, a gente tem alguns sentimentos que são quase sentimentos, que são pseudos sentimentos. Eles não são realmente sentimentos, de fato, mas a gente acha que sim. Então vamos supor, eu fui traída por fulana, eu estou me sentindo traída, eu estou me sentindo julgada. A gente acredita que isso seja um sentimento, mas não é um sentimento real. Porque lembra que a gente falou agora, né, Amanda, que as emoções, elas são individuais, como a gente vai... Os sentimentos, eles são individuais. Então, como é que uma pessoa vai trazer para mim o sentimento de que eu sou traída? Porque quando a gente tem essa ideia, né, de que eu sou traída, por exemplo, eu fui traída ou fui julgada, isso traz uma percepção de que aquele sentimento que eu estou vivendo, ele expressa aquilo que eu acho que a outra pessoa está fazendo comigo. Então, que esse sentimento de traição, e não é só negativo, né? Por exemplo, sentimentos, eu vou dar uma série de sentimentos que a gente chama que são sentimentos, mas são quase sentimentos. Eles são pseudos sentimentos, a gente precisa olhar para eles com mais profundidade, né? Porque aquilo ainda está na superfície, o real sentimento que eu estou sentindo é um pouco mais profundo. Como eu estou sendo julgada, eu estou sendo atacada, eu estou sendo desrespeitada, estou sendo ignorada, eu estou sendo incompreendida. Perceba que tudo isso eu estou falando que é o outro. Eu acho que o outro está fazendo isso comigo. O outro está me atacando, o outro está me julgando, o outro não está me compreendendo, o outro não está me respeitando. Mas também tem os positivos, né? Vamos supor, valorizado. Eu estou me sentindo valorizado. De modo geral, a gente espera que o outro esteja me valorizando, para eu me sentir valorizada, me sentir apreciada, né? Só que, na verdade, esses são os quase sentimentos, não são os sentimentos reais, né? Por exemplo, eu estou sendo, deixa eu ver, julgada, né? O que foi?
por exemplo, eu estou sendo traída. Talvez eu estou sendo traído, o real sentimento que eu estou tendo e a real emoção é raiva. Quando alguém é traído, quando você tem esse pseudo-sentimento de traição, no fim, se a gente olhar com profundidade, o que você está sentindo é raiva. E não é, então você não está sendo traída. Uhum. Eu estou sentindo raiva, porque o que eu estou sentindo, ele é único. É aquilo que está em mim. Uhum. E o outro não causa isso em mim. Isso, esse é Quem o causa ponto. sou eu. Uhum. Esse é o ponto, né? Assim, é igual Exatamente. as músicas, eu tava me lembrando aqui das músicas, que tem tanta música romântica por aí, né? Que, enfim, confunde muitos sentimentos e a maioria das músicas, assim, ela sempre coloca no outro o papel determinante daquilo que a gente sente. Então, você me faz me sentir assim, né? Você me fez agir assim. Então, quando a gente fala de emoções, não é bem assim, né? Então, vem para a questão da autorresponsabilidade emocional. Então, passa por nós, vamos dizer, o poder que a gente dá a essas emoções e como a gente alimenta essas emoções. Só que muitas vezes a gente não está preparado para aceitar essas emoções. Então, é como você disse, Luciana, a gente acaba colocando para o fundo essas emoções, elas ficam bem guardadinhas lá e a gente manifesta essa raiva, esse medo, de uma forma camuflada em um ataque para o outro. Ah, você fez isso, eu me sinto incompreendida, você me traiu, enfim. Né? Então, assim, é como a gente coloca para fora de modo que a gente se sinta protegido por não entrar em contato com essa emoção que às vezes é tão dolorosa. É como... Isso é muito importante, esse processo de consciência. Se eu quero saber como lidar com as emoções, é importante eu saber o que eu estou sentindo. É o primeiro passo. Então, se vem para algum sentimento, que no fim é um quase sentimento, um pseudo sentimento, de que, eu estou me sentindo traída, vai mais profundo. Porque ainda você não reconheceu aquilo que você está sentindo. Uhum. E é um momento que a gente, de fato, precisa parar para olhar para o que nós estamos sentindo. Qual é a emoção que está acontecendo no meu corpo. E outra coisa, Luciana. Porque a gente não é acostumado a isso, né? Então a gente precisa parar mesmo e dizer, ok, o que está acontecendo comigo? Até porque a gente precisa também enxergar as emoções não como positivas ou negativas, né? Mas apenas emoções. É como eu havia falado logo no início. As emoções, elas são sinais. Elas mostram para a gente, elas dão cor, elas mostram o que está sendo vivenciada dentro da gente. Então, se você sente uma raiva, claro, a gente aprende socialmente que a raiva é algo ruim, né? Porque pode prejudicar, pode levar a uma agressão, enfim. Mas tudo tem a ver com como a gente lida com essa raiva, porque às vezes a raiva mostra também a insatisfação. E essa insatisfação, por isso que é tão importante a gente desenvolver o autoconhecimento, é a gente se perguntar por que eu me sinto insatisfeita em determinadas ocasiões, com determinadas pessoas. Então, se a gente se debruça sobre o autoconhecimento, a gente vai saber lidar com essa insatisfação e até mesmo com essa raiva gerada por conta dessa insatisfação. Né? Então, vai deixar a gente um pouco mais maduro, um pouco mais, se sentindo mais leve a respeito. Você não precisa negar nada do que você sente, mas acolher, as emoções precisam ser acolhidas e depois ressignificadas. Se a gente entender a emoção, que é o que a gente vai falar agora, se a gente entender a emoção como algo negativo, as emoções positivas e negativas, há um risco dessas emoções ficarem cristalizadas e gerarem doenças, né? Exatamente. E o que qual é o papel das emoções, né? As emoções, de fato, é para nos auxiliar a compreender, avaliar o nosso meio. Eu dei um exemplo bem simples do cachorro, né? Então, eu tenho medo de cachorro, a Amanda não tem medo de cachorro. É só um exemplo, tá, gente? Eu não tenho medo de cachorro, sinal eu tenho 4 aqui em casa. Mas
vamos supor, eu tenho medo de cachorro, a Amanda não tem medo de cachorro. Mas como eu tive uma experiência não tão positiva, vamos dizer, não tão satisfatória, não tão harmônica, talvez algum cachorro correu atrás de mim quando eu era criança, ou alguém da minha família que eu tenho um nível altíssimo de confiança diz que é pra gente ter medo de cachorro, então eu integro essa crença em mim, que eu preciso ter medo de cachorro para sobreviver. Quando eu estou em um ambiente e eu vejo o cachorro, rapidamente o meu corpo vai avaliar esse ambiente. Ele vai avaliar através dos nossos 5 sentidos, né? Existem mais sentidos, gente. A gente tem muito mais do que 5 sentidos, biologicamente falando, mas eu não vou chegar nessa profundidade, não. Mas, por exemplo, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, são os nossos receptores, vamos dizer assim, para a gente perceber o meio. A gente percebe o meio e essa resposta interna a gente sente através das emoções. Então, as emoções é o meio natural para a gente avaliar o ambiente onde a gente está e assim reagir. Se eu tenho medo, eu posso reagir congelando, eu vou ficar parada lá, estatalada, com medo do cachorro. Posso sair correndo ou eu vou querer combater o cachorro, né? Normalmente assim, o medo ele nos congela, ou a gente corre ou a gente combate. E é muito importante a gente ter esse tipo de consciência, porque olha o quão precioso é as emoções. É aquilo que faz com que a gente avalie o ambiente que a gente está. E não só o ambiente externo, mas o ambiente interno também. Como é que eu estou internamente? Eu li num livro que ele fala que as emoções são as ferramentas para a gente alcançar as nossas metas. O exemplo do cachorro, né? Vou dar um exemplo novamente do cachorro. Se eu vejo um cachorro, eu tenho medo do cachorro, qual é a minha meta? Fugir, eu não quero ficar no mesmo ambiente que o cachorro, porque eu tenho medo dele. Então surge a emoção do medo para que eu realize a minha meta, que é ficar distante do cachorro. Aí talvez a gente... Por isso que as emoções elas não são positivas nem negativas, elas estão, na verdade, nos auxiliando a avaliar o ambiente e a responder esse ambiente. E ainda mais, a gente alcançar as nossas metas. Aí talvez a gente pode pensar, tá, Luciana, então tu está dizendo que quando eu estou com raiva do meu chefe, há uma meta, algum objetivo para eu alcançar? Tem. Talvez o que você esteja buscando, a raiva é para você se superar. Você sente raiva do teu chefe, mas no fim, o que você quer é você se superar para você ser valorizada, para você se sentir valorizada. E entendendo que ser valorizada é uma quase sentimento, né? É um pseudo-sentimento. E talvez o que você busca mesmo é se sentir aceita, se sentir acolhida, se sentir aceita, se sentir amada, talvez, né? É isso. Como é que você percebe esses aspectos das emoções, Amanda? Quando a gente pensa as emoções como esse meio de avaliar, de reagir, de agir no mundo, da gente alcançar as nossas metas, né? Talvez seja a parte mais rebuscada, a gente pensar, caramba, as minhas emoções, os meus sentimentos me ajudam a eu alcançar as minhas metas. Mas você sabe quais são as suas metas? Todo momento. E você falou de um livro, inclusive eu estava lendo um livro que ele está até aqui na minha estante, que é esse daqui, Peça Será Atendido. Legal. E ele falou uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ele diz que a natureza em si, ela sempre está promovendo o bem-estar natural. E quando a gente o bem-estar natural é direito nosso, só que a gente percebe o quão a gente se torna desalinhado ou alinhado a esse bem-estar natural a partir das nossas emoções. Então, ele disse, esteja sempre consciente das suas emoções, porque se você sente uma emoção mais restritiva, então isso pode estar mostrando a você que você está desalinhado desse bem-estar natural. Ou então, quando você promove momentos em que você se sinta mais tranquilo, mais acessível, então você tem mais disponibilidade a se sentir mais feliz. E é muito interessante o que você falou, que as emoções nos mostram, nos ajudam a alcançar nosso objetivo, porque
é como a gente tem falado, né? As emoções são termômetros. Então, quando a gente está com dor, isso demonstra que nosso corpo, aquela parte do nosso corpo, ela precisa de alguma ajuda, algo tá dando errado. Por exemplo, se a gente se sente ansioso, que a ansiedade é um dos males do século, né? Assim como a depressão. Então, a gente se sente ansioso, acorda, papapá, aquele coração, aquela coisa. Na verdade, a ansiedade a gente linka com o medo do futuro, né? O medo do futuro. Aí, isso pode ajudar a gente no sentido de que a gente precisa desenvolver nossos projetos, a gente não pode ficar dormindo para sempre, a gente tem que se levantar, a gente tem que exercitar e colocar essa força motriz em ação. Por isso que o nome emoção, ele vem de moção, que é movimento. Então, a emoção quer colocar a gente em movimento, como você falou, quer fazer a gente atingir aquele objetivo. Mas o problema está quando a gente não consegue lidar com essas emoções. Quando, por exemplo, a ansiedade, ela começa a dominar você de uma forma que, em vez de te ajudar, está te prejudicando. Então, ela está te paralisando. Eu sempre acho assim que as emoções, elas não estão sendo construtivas, ou a forma como você lida com ela não está sendo tão boa, tão positiva, quando ela lhe paralisa, em vez de te colocar em movimento. Então, é algo a se pensar. Mesmo porque se as emoções, a palavra, né, em si significa movimento, se eu estou paralisada, o que é que está acontecendo em mim? É um ótimo momento para a gente parar e olhar. E realmente é um exercício importante. É relevante a gente dedicar um tempo, parar e olhar aquilo que está acontecendo internamente. Não nos foi ensinado isso. Não é estimulado isso normalmente para que a gente faça. Mas nós já podemos começar a fazer isso agora, né, em relação àquilo que nós estamos sentindo e experienciando. Tem um outro ponto que eu achei legal, que Damásio... Desculpa, pode partilhar. Não, sem problema. É como você falou no início, a gente só vai conseguir lidar bem com as nossas emoções a partir do momento que a gente olhar para elas, vê-las, né? Tem um exemplo que é bem interessante, que eu me lembrei agora. Por exemplo, você assistir um filme de terror, sei lá, já tá meio apavorado, tá sozinho em casa, e de repente você foi dormir. Aí, quem nunca tava lá, na sua caminha, bem de boa, e de repente escutou um barulho, ou um barulho que se repete, e ficou imaginando mil coisas na cabeça. Ficou sentindo altas emoções, e aquela coisa, e aquela ansiedade, e aquele medo e tal. Porque você nunca parou para ver o que realmente estava acontecendo. A partir do momento que você acende a luz e vê que não era nada, ou era alguma coisa simples, aí você relaxa e você percebe. Então, as emoções, elas só se tornam inimigas ou monstros quando a gente não quer vê-las, quando a gente não aceita. E é como você falou, a gente não é acostumado a fazer isso. A educação não promove muito momentos em que a gente possa se autoconhecer, em que a gente possa se entender e gerar. A gente é acostumado a dizer o quê? Cala a boca, engula o choro, né? Guarde para você, negue. Então, assim, a gente está acostumado a guardar e agora esse guardar sem saber lidar, apenas negando. E o que a gente nega sempre tem que vir de alguma forma. Então, é por aí. Quando você trouxe esse exemplo, sabe, Amanda, me veio algo na mente, né? Que esse exemplo do medo, né? Da gente assistir um filme de terror ou não, enfim, né? Mas algo que fez você sentir medo, aí você vai dormir, apaga a luz e começa a surgir todas as emoções. E ele some quando a gente acende a luz. E essa luz, que é importante ela estar acesa durante todo o momento do nosso dia. Né? É tanto que quando a gente tem medo de dormir, você tem medo, eu acendi a luz quando eu era criança. Eu dormia com a luz acesa. Em algum momento da minha mente, eu estava salva se a luz estivesse acesa. Né? Mas isso é um ótimo insight para a gente perceber que é essa luz, gente. É acender a luz e a gente ter a consciência daquilo que está acontecendo na gente. Isso é acender a luz. Isso é o conhecimento. A gente vai sair da escuridão da nossa
A escuridão não no sentido de que é bom ou ruim, que o escuro é bom e a luz é ruim, mas porque no escuro a gente não enxerga, né? A gente não consegue ver. É só isso, né? Mas quando acende a luz, a gente consegue perceber o que está acontecendo no nosso ser interno, no ambiente externo, né? Quando você falou isso, eu fiquei, caramba, faz muito sentido se a gente parar para pensar também que é uma forma da gente lidar com as emoções, é manter essa luz acesa, né? A luz acesa da consciência. A gente está consciente daquilo que está acontecendo com a gente e é acender a luz, a nossa luz interna, vamos dizer assim. E muitas vezes também tem outra questão. Às vezes a gente acha que deixar essa luz acesa é a gente mergulhar de cabeça nesse sentimento e deixar aquilo, sabe aquele redemoinho que tem dentro da água? É como se a gente achasse que as emoções estivessem ali para a gente cair de cabeça e deixar tudo circular e levar a gente, e não é bem assim. Para a gente lidar com essas emoções é preciso reconhecer, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem o livre-arbítrio e o poder de escolhas, né? De como a gente vai gerenciar essas emoções. Então, por exemplo, você tem uma tristeza em relação ao seu pai ou sua mãe guardada há muito tempo atrás, e que normalmente você sente essa tristeza toda vez que você passa por alguma situação em que você se sente abandonado. Só um exemplo. É interessante você reconhecer essa tristeza, colocar para fora essa tristeza, observar, notar, sentir, aceitar essa tristeza. Eu aceito que eu me senti decepcionado, tal. E ao mesmo tempo você fazer uma escolha diante daquela emoção. Essa emoção está me fazendo rever alguns aspectos e para isso eu preciso lidar com aquela situação que aconteceu antes de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, né? E a partir daí, as emoções por si só, elas vão, às vezes, até deixar de existir, ou elas são amenizadas, né? Mas tudo vai de como a gente olha e como a gente decide. A gente observa, aceita, mas a gente também faz uma escolha. Pelo menos eu tenho vivido isso na prática, assim, nas minhas experiências. Muitas vezes, quando eu apenas só sabia que aquilo estava acontecendo, que eu estava aquela sensação ruim, e eu ficava semanas com aquela sensação ruim. Só que eu disse, ótimo, eu aceitei, eu percebi, eu acolhi, mas agora, o que é que eu quero fazer diante disso? Diante dessa consciência, dessa emoção, o que é que eu escolho? Eu escolho ficar nisso, ou eu escolho pegar essa emoção e dizer, ótimo, eu aprendo, eu sou grata por tudo que eu aprendo através dela e escolho fazer novas escolhas daqui em diante na minha vida, né? Acho que é bem por aí. Então estavam perguntando aqui nos comentários se pode fazer perguntas. Com certeza, perguntas são super bem-vindas, vão nos ajudar bastante, né? Até mesmo perguntas, elas são geradoras, né? As perguntas, elas têm isso dentro da gente. Então, pode sim fazer perguntas. E até a Germane. Tenho medo de bichos. Cachorro, gato, passarinho, inseto. Quase todas as noites tenho pesadelos com bichos. O que posso fazer? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu dei até o exemplo do cachorro, Sim. né? De que o medo do cachorro. O medo, eu não sei qual é o nível do seu medo. A gente às vezes represa tanto algo que a gente está sentindo que ele toma uma proporção muito maior do que ele deveria ser. Algumas vezes a gente precisa de ajuda, para alguém nos ajudar a olhar para esse medo. Mas tem algo que, por exemplo, no Theta Healing a gente faz, e através de perguntas geradoras também, né? É olhar para esse medo e a gente perguntar o que de pior pode acontecer. O que de pior pode acontecer se eu estiver frente a frente com o cachorro? Meu Deus, a pior coisa que pode acontecer é ele me atacar. O que acontece com você quando te atacar? Aí talvez vocês estejam pensando, mas Luciana, vai ter respostas muito, muito óbvias. Eu vou me machucar e eu não quero me machucar. Então, mas ao mesmo tempo que vão vir respostas talvez muito óbvias,
quando você vai se perguntando o que é que pode acontecer com você, você vai perceber o que de fato você tem medo. Às vezes o nosso medo, ele é um medo superficial. Talvez eu não tenha 100% medo do animal em É si, isso que eu queria dele falar. me É machucar. isso que eu queria falar. Como boa estudiosa dos símbolos, vou te dizer também, na verdade, sonhos, né, e os animais, como você fala aí, eles são símbolos de algo mais profundo. Então, às vezes, quando você tem um medo de um cachorro, de qualquer animal, você não está vendo só ali, só aquele animal. Você está vendo algo a mais. Então, você não está com medo só apenas do cachorro, ou do leão, ou do gato. Você está com medo do que ele te representa. Então, essa é outra pergunta que você pode se perguntar, além do que de pior poderia ter acontecer, o que esse bicho te representa? O que é que ele, o que é que você pensa quando vê ele? Ah, eu penso, eu tenho um nojo, eu tenho, eu tenho uma sensação de impotência, eu tenho uma sensação de limitação, eu tenho uma sensação de abandono. Então, é disso que você está tendo medo. E é isso que você tem que olhar. Por isso que é importante a ajuda de algum profissional, né, ou de alguma pessoa que possa te ajudar a destrinchar o que significa esse símbolo e por quê, de onde foi, como ele foi criado. É ótimo a gente partilhar sobre isso, porque, como a gente falou, as emoções, elas não são boas nem ruins, elas são importantes. É óbvio que se tiver solto um cachorro raivoso, é lógico, é natural que eu vá fugir, por mais que eu não tenha medo de cachorro. Uhum. Mas se eu passei em frente a uma casa e lá diz cão raivoso, eu não vou querer estar no mesmo lugar desse cão raivoso. É uma meta minha sobreviver, estar viva para experienciar mais, né? Experienciar mais e aprender mais virtudes aqui na Terra. Então, é uma meta minha que eu busco alcançar. Gerlane, eu e Gerlane, eu espero que a gente tenha te ajudado, né? A compreender um pouquinho mais sobre esse medo que você partilhou com a gente. Muito grata pela sua participação. E a gente estimula vocês participarem mesmo, né? Porque com certeza enriquece mais ainda essa nossa conversa. A Gerlânia perguntou, o profissional seria o psicólogo? Eu acredito que sim, porque o psicólogo trabalha já com essa questão de interpretar símbolos. Nem todos eles trabalham com essa questão de símbolos, são alguns. Na maioria deles, a psicologia analítica. Mas fora isso, tem outras terapias, por exemplo, a psicoterapia holística que eu trabalho, o Theta Healing que a Luciana trabalha. Então, tudo isso, quando a gente vai pensar em se aprofundar, porque inevitavelmente a interpretação desse símbolo, que no caso é o animal, vai exigir de você, juntamente com o profissional, um mergulho mais profundo, né? Então, eu acho que qualquer terapia nesse sentido, que se debruce a se mergulhar e se aprofundar nessa questão, pode te ajudar. Buscar aquilo que você sente, né? Que você sente que você vai estar mais confortável. Né? Qual vai ser esse caminho que você vai estar mais confortável para lidar com essa situação que está aparecendo na sua vida, né? E o que você vai aprender com ela. Então, assim, vejam o quão é enriquecedor falar sobre as emoções, né? E é interessante porque vocês sabiam que todos os momentos a gente tem alguma emoção no nosso corpo acontecendo? Todos os momentos, todos os segundos, né? Foi verificado isso cientificamente. E aí vocês talvez pensem, não, Luciana, mas não é sempre não que eu estou sentindo as coisas, não. Pois às vezes você não percebe, mas você está sentindo algo. Você esteja tão concentrado fazendo outra coisa no ambiente externo que a gente não percebe o que está acontecendo internamente. E aí a gente tende a trazer a consciência daquilo que a gente está sentindo, da emoção que a gente está sentindo, quando a coisa pega. Não é quando você sente uma tristeza, quando você sente
a tristeza. Não é quando você sente o medo, é quando você sente o medo. Eu já vivi. Né? Não é quando você está com ansiedade, é quando você está com a ansiedade, né? Tudo fica caixa alta, gritando. Eu já vivi, assim, vivi várias experiências nesse sentido, por exemplo, de estar tranquilo, pronto, sabe aquela coisa quando tá fluindo ideias, tá tudo indo bem, e de repente você se paralisa. Aí de repente, normalmente eu percebo assim, aí me paraliso, aí começa, sabe aquela sensação de aperto, aquela sensação de limitação, e você diz, não estava correndo, não estava tudo bem. Tava tudo bem, eu tava aqui sentada na cadeira, não tava fazendo nada. Aí eu digo, vamos fazer uma retrospectiva. O que foi que eu vi? O que foi que eu pensei? O que foi que... Ah, foi uma notícia que passou que me deixou preocupada. Aí eu fui, engoli aquilo e de repente eu tô me sentindo travada e não sei por que eu tô sentindo daquele jeito. Desde que algum estímulo anterior te fez sentir daquela forma e você não notou. Né? E quando você passa a ver e dizer, ponto daquilo, e relabora e diz, não, mas aquilo não tem nada a ver comigo, vamos dar tempo ao tempo, as coisas ainda tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, você viu a pandemia, não sei o que, tá matando milhões, aí você, aí passou, aí você, tô se sentindo angustiada, sei lá, aí você descobre que é por conta disso, aí você, não, peraí, vamos elaborar isso, aí vamos dizer, não, vamos tentar o tempo, tá tudo bem, tudo vai ocorrer da maneira certa, vamos confiar, enfim, aí você sentiu alívio, pronto, aí você fez com que aquela emoção fosse descristalizada, né? Aí você continua a sua vida normal, é assim que eu vivo normalmente. E essa é uma das formas para a gente lidar com as emoções, né? É a gente olhar para ela, olhar, gente, e olhar com uma certa... Não é com aquela profundidade, no sentido que eu vou me aprofundar na emoção e eu vou me perder nela. Pelo contrário, você vai se encontrar. É você olhar para a emoção, reconhecer aquilo que você está sentindo, sem julgamento. Essa é a parte mais legal. Eu tô com raiva de Amanda porque ela passou por mim na rua e nem falou comigo. Deve ter uma coisa muito adolescente, mas, né... Já aconteceu em algum momento com alguém. A gente acredita que o outro viu a gente e aí fala, não, eu tô com raiva porque fulano não olhou para mim, não falou comigo naquele momento. Então é aquele momento de fato de olhar. Ok, momento para mim. Reconhecer, eu tô sentindo raiva, né? Por isso. Porque aconteceu. Porque eu acredito que o outro não olhou para mim. E por que eu tenho raiva de quando isso acontece comigo? O que há em mim que não foi satisfeito? O que há em mim uma necessidade que não foi satisfeita? E não é que o outro vai ter que satisfazer as minhas necessidades de aceitação, de amor, de contentamento. O outro não é obrigado a satisfazer as nossas necessidades, né? Quem fala muito sobre as necessidades e os sentimentos é a comunicação não violenta. E ele deixa isso muito claro na comunicação não violenta. E o outro, ele não é... Na verdade, ninguém é obrigado a satisfazer as nossas necessidades. Cada pessoa é responsável por sua jornada. Eu posso ajudar você, mas eu não sou obrigada a fazer isso, né? E reconhecer em mim qual foi a necessidade, o que é que houve em mim que não foi satisfeito. Qual foi a minha necessidade que não foi atendida? Talvez era a necessidade de atenção. Por que eu tinha essa necessidade de atenção? É muito gostoso a gente se conhecer, né? Eu acho que é um exercício que permite com que a gente esteja mais alinhado com o nosso propósito. E daí, Luciana... É bom se conhecer. E daí, Luciana, é como se o outro ele fosse responsável apenas pela ação que ele toma, mas não pelo sentimento, pela emoção que ele vai desencadear dentro da gente, né? Porque isso é uma questão como a gente falou, da história, do que esses estímulos, de como eles mexem com a nossa história, de algo que já foi vivido, que é totalmente pessoal. Então, o outro é responsável pelas ações que ele faz, mas não pela emoção que é desenvolvida dentro da gente. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio e tem como a gente ressignificar, ter uma liberdade de lidar com essas emoções, que às vezes a gente pensa que está
preso, né, algemado às emoções. Ah, meu Deus, eu me sinto assim. Eu sei que muitas vezes é difícil, realmente, tem momentos assim que a gente se sente como se a gente tivesse preso àquela emoção e que fosse um círculo vicioso, mas assim, a gente sempre tem saída, a gente sempre tem saída, por mais que sua ansiedade seja potente, que sua síndrome do pânico já tenha desenvolvido a um nível assim que você acha que vai ficar assim para a vida inteira, mas você sempre tem saída. No momento certo, as coisas vão sendo digeridas, né? E tudo vai se dando bem. Inclusive, falar em digestão, a questão das emoções, como ela está ligada com o corpo, né? Então, a maioria das dores ou doenças que a gente desenvolve, ela também são sinais de emoções cristalizadas, emoções absorvidas, e que precisam ser liberadas. Então, muitas vezes a gente tem uma má digestão, também pelos alimentos que a gente consome, mas às vezes também por conta de questões que a gente não digeriu direito, ou emoções que a gente não digeriu direito. Então, é sempre importante a gente sempre estar atento com esse viés da consciência, estar de luz acesa, né, para que a gente não possa estar desenvolvendo coisas que a gente nem está vendo e que prejudiquem a nossa vida. Então, é melhor observar, ver direitinho, quanto antes. É melhor, por exemplo, pegar a lancheira do seu filho, ver se está tudo kits, e mandar ele para a escola do que mandar e depois ficar preocupada. Ai, meu Deus, será que eu mandei o lanche? Será que eu mandei o lanche para ele, né? A gente está já chegando no finalzinho, né, da nossa live, para partilhar, já faz um pouco mais. Falta alguns minutinhos, né, Amanda, para a gente encerrar. Passa tão rápido. Mas aí eu gostaria de saber se você... Demais, a vontade de conversa. E quando eu converso com você, Amanda, pode deixar à noite, que é muito tranquila. É só manter minha garrafa de água. Gente, só um segredo. E flui muito bem. Só um segredo. Quando a gente se reuniu para desenvolver esse assunto para vocês, para decidir fazer tudo isso para vocês, a gente já fez uma live misteriosa antes. E foi desse jeito e potente. Não foi? Acho que a gente passou mais de 1 hora. Conversando, tendo uma conversa enriquecedora, né, de uma forma da gente simplesmente partilhar aquilo que está vivo na gente, né, aquilo que a gente estuda. É assim que a gente tem conversas enriquecedoras. E falar de emoção é emocionante. Exatamente para a gente reconhecer. É emocionante, é para a gente, de fato, reconhecer quantas cores a nossa vida tem, né, o quão enriquecedora ela pode se tornar se a gente olhar para as emoções com mais amorosidade, com acolhimento. A gente escuta tão bem o outro, que tal escutar tão bem a gente, né? Quando alguém está passando por uma situação difícil, um obstáculo, uma situação que exige dela uma nova habilidade, a gente acolhe tão bem o outro, mas quando a gente está passando por uma situação, a gente tende a ruminar aquele sentimento, né? Ficar repetindo, ressentindo aquilo repetidas vezes. E a melhor forma da gente lidar é, de fato, com esse momento do autoconhecimento, né? De trazer a nossa consciência para aquela situação e entender por que eu estou sentindo isso tantas vezes. Por que eu estou tendo esses pensamentos repetidos? O que está acontecendo em mim? Qual é a meta que eu quero alcançar com esse sentimento? E isso vai tornar a nossa vida mais clara, né? Vai clarear, né, os nossos caminhos com mais facilidade. Então, eu deixaria como última mensagem trazer realmente a consciência para o dia a dia e olhar para as emoções. Porque as emoções, como diz Osho, é como se fosse uma nuvem. A gente fica querendo pegar uma nuvem, gente. Ninguém agarrou uma nuvem e pegou assim na mão e abriu e disse, aqui tem a nuvem. A nuvem já foi. Então as emoções é da mesma forma. A gente sente e a nuvem vai. A gente sente e ela vai embora. A nuvem chega e ela vai embora. Inclusive ela muda. Quem nunca brincou de olhar para o céu e ver as nuvens e ficar, parece um pássaro, parece enfim, e do nada ela muda e muda de forma, né? É assim as nossas... Muda de forma. As nossas emoções. Se não me engano, é hoje que ele fala o seguinte, que ele diz isso também, que as coisas, as circunstâncias da vida, as emoções são como nuvens e a gente é o céu. Exato. Maravilhoso.
Então, eu deixaria essa última mensagem, né? A forma que a gente tem como lidar com as emoções é olhar para elas e reconhecer que é uma emoção mesmo ou é uma fase emoção. Eu estou sendo responsável por essa emoção ou eu estou dizendo que é o outro que está causando isso em mim? É a gente fazer uma certa investigação, né? Sobre nós, sobre o que está acontecendo com a gente. É isso aí. É isso aí. Quando a gente faz isso, quando a gente se permite aceitar, observar, acender a luz da nossa consciência, olhar isso com amorosidade, com acolhimento, aí a gente vai se sentir livre. Aí a gente vai se sentir que sabe lidar com essas emoções, né? E que a gente pode escolher fazer uma vida, fazer a gente viver uma vida cada vez mais alinhada com o nosso propósito, alinhada com o nosso melhor, né? E com aquilo que for saúde e paz para a nossa vida. Eu acredito que é isso. É isso, Luciana. É muito bom bater um papo assim, ter essa conversa enriquecedora. Espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho, em alguma palavra, alguma mensagem, a despertar um novo olhar, né? A despertar essa consciência para que vocês possam cada vez mais serem senhores da vida de vocês e viver bem. Viver bem, que na verdade é tudo, é só isso que a gente quer, no final das contas, é ser feliz e viver bem, né? Exatamente. E sentir que a gente contribui também com o mundo, Sim. né? Quando a gente olha pra a gente se cuida, a gente contribui de uma forma positiva com o mundo. E é isso, gente. Gratidão mesmo para todas as pessoas que estavam aqui, Que né, com a passaram por gente. aqui, mesmo saindo, mas valeu. Isso, as pessoas que vão ver, gratidão mesmo, tá, até o fim. E essa é a nossa mensagem. Permitam-se completar as histórias das suas emoções, né? Tá sentindo algo? Deixe vir, tente permitir, complete a história dela. A gente não precisa ficar com histórias inacabadas. Nem lutar. É como né? se a gente não tivesse uma emoção. Nem lutar. Ninguém está numa guerra que precisa se defender e lutar. Não, calma. Só acolhe. Exatamente. E como a Amanda falou, a gente mantém, né, a gente compartilhou essa conversa enriquecedora de uma forma tão do coração, como foi para o nosso primeiro diálogo. E eu sou extremamente grata, Amanda, por essa nossa conversa. Aprendi muito, né, hoje também. Tive novos insights. Aprendi muito. Mais sinapses criadas. Mais sinapses criadas, né, mais formas de lidar com a emoção, né, tendo a sensação de que está tudo bem, as emoções estão aqui para nos auxiliar, né, elas não são nem positivas nem negativas, elas estão aqui como uma ferramenta para a gente alcançar aquilo que a gente almeja e contribuir positivamente no mundo. Gente, é essa a nossa mensagem. Eu agradeço mais uma vez, Amanda, enriqueceu muito a minha vida, eu espero que tenha enriquecido a vida de vocês. E um grande abraço para todos. Gratidão, gente. Gratidão, Luciana. Gratidão a todos e todas.